Bem-vindos ao Diálogo. Hoje a nossa conversa vai fundo em Mateus capítulo 6. Um trecho bem conhecido, né? Parte central do Sermão do Monte. Jesus fala ali sobre práticas religiosas como dar esmolas, orar, jejuar. Mas não só isso, ele entra em temas como tesouros, lealdade e até ansiedade. E é a partir de uma leitura cuidadosa desse texto que a nossa discussão de hoje surge. Exato. E a pergunta que vai nos guiar, acho, é a seguinte: qual é a ênfase principal do que Jesus está ensinando nesse capítulo? Será que o foco maior dele é corrigir a motivação? Sabe, chamar para uma sinceridade interna contra a hipocrisia que ele via? Ou será que, talvez de uma forma mais fundamental, o chamado principal é para uma reorientação completa da nossa lealdade? Tipo, tirar o foco das seguranças materiais, das preocupações do dia a dia e colocar uma confiança total, exclusiva em Deus. Eu vou argumentar que o ponto nevrálgico aqui é mesmo a pureza da motivação. Como ele diz logo no versículo 1, né? Cuidado ao praticar a vossa justiça, que são essas práticas de piedade, só para ser visto pelos outros. E eu vou defender que o coração mesmo da mensagem, o ponto culminante, é essa escolha radical. Uma escolha quase excludente de lealdade a Deus acima de tudo. E principalmente em contraste com o apego às riquezas, ao dinheiro. Olha, para mim, o que costura Mateus 6 inteirinho é essa preocupação forte de Jesus com a autenticidade, sabe? A vida espiritual de verdade. Ele faz um contraste muito claro entre a prática religiosa, que é genuína, feita ali em secreto, só para Deus ver, e aquela que é só para aparecer, para o show, a hipócrita. A maneira como ele repete a estrutura nos versículos 2, depois no 5 e de novo no 16, para mim é muito marcante. Quando você der esmola, não toque trombeta como os hipócritas, mas você faça em secreto. E seu pai que vem em secreto te recompensará. Ele repete isso para a oração, para o jejum. Isso cria um padrão claro, né? E aquela advertência logo no comecinho, no versículo 1, sobre não fazer as coisas só para ser visto pelos homens, funciona quase como a tese central do capítulo. O que importa mesmo é a intenção, é o coração. Daí, as partes que vêm depois, sobre juntar tesouros no céu, a metáfora do olho como lâmpada do corpo, e até mesmo a famosa frase de não poder servir a dois senhores e o chamado para não andar ansioso, tudo isso me parece um desdobramento lógico desse princípio inicial. Se a sua motivação está certa, se está alinhada com Deus e com a recompensa que Ele dá, que não é visível, aí naturalmente você vai reavaliar suas prioridades aqui na Terra. Entende? A pureza da intenção é que se espalha por todas essas áreas. Entendo perfeitamente a força desse argumento sobre a autenticidade. É impossível negar que Jesus está sim criticando a hipocrisia ali com todas as letras, só que na minha leitura, o clímax, a ênfase principal, ela se cristaliza um pouco mais para frente no capítulo. Eu penso especificamente naquela escolha que Jesus apresenta como fundamental e até inescapável entre Deus e as riquezas, ou mamon, né? Como o texto personifica essa confiança no poder do dinheiro. Aquela declaração do versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores. Vocês não podem servir a Deus e a mamon. Isso soa para mim como o ponto nevrálgico mesmo, o coração da mensagem ali. E olhando por esse ângulo, as críticas que ele faz antes, à esmola, à oração, ao jejum, lá nos versículos 1 ao 18, elas funcionam mais como exemplo, sabe? Como ilustrações de uma lealdade que já está, de alguma forma, comprometida ou mal direcionada. Afinal, buscar o aplauso das pessoas através da religião não deixa de ser uma forma de buscar tesouros na terra, né? É uma manifestação dessa lealdade que está dividida. E veja a conexão explícita que ele faz no versículo 25. Por isso eu digo a vocês, não se preocupem com sua própria vida. Esse por isso me parece ligar diretamente à questão da lealdade, onde está o nosso tesouro, onde está o nosso coração, v 19 e 21, com a capacidade de superar a ansiedade. Então a questão de fundo, para mim, não seria apenas como a gente pratica a fé, mas a quem ou ao que a nossa lealdade final está realmente entregue. Certo.
Você coloca o clímax lá no versículo 24 e é um versículo fortíssimo, sem dúvida. Mas aquela estrutura inicial, com essa repetição tão insistente sobre o in secreto versus o ser visto pelos homens, ela não estabelece a motivação como tema central desde o começo. Para mim, os versículos 1 a 18 não são só ilustrações, eles são o diagnóstico principal. A prática religiosa estava sendo corrompida por essa busca de validação externa. O resto do capítulo, então, exploraria as consequências de corrigir isso. Se a sua motivação é pura, focada em Deus, aí naturalmente você não vai ficar acumulando tesouros que a traça e a ferrugem destroem, seu olho vai ser bom e a própria ideia de tentar servir a Deus e ao dinheiro vai parecer absurda. E isso, por fim, te liberta da ansiedade sobre as necessidades básicas. A ordem que o texto apresenta sugere essa progressão, não acha? Intenção leva a uma prática correta, que leva a uma confiança correta. Eu vejo essa progressão de uma forma um pouquinho diferente. Não que eu discorde que a hipocrisia é um diagnóstico presente desde o início. Claro que é. Mas me parece mais um sintoma visível, entende? Cuja causa, a raiz do problema, é exposta mesmo na segunda metade, a idolatria. Seja a idolatria do próprio ego, quando se busca a glória humana, ou a idolatria das posses, quando se busca segurança no dinheiro. A primeira parte do capítulo, ao mostrar o vazio dessa busca por reconhecimento externo, ela meio que prepara o terreno. Ela demonstra como essa busca já revela uma falha na confiança em Deus, uma lealdade que já está comprometida, e isso então desemboca naquela escolha radical do versículo 24, ou Deus ou Mamon. É como se a primeira parte descrevesse a febre, os sintomas, sabe? E a segunda parte apontasse para a infecção que está por baixo e para a necessidade de uma decisão drástica para a cura. Então, não vejo tanto como uma progressão linear simples, mas talvez como um aprofundamento. Vai do fenômeno visível para a sua raiz e daí para a decisão que é exigida. Interessante essa leitura de sintoma e causa raiz, sim. Mas voltando àquela ideia da recompensa que o Pai dará, mencionada nos versos 4, 6, 18, ela é colocada em contraste direto, explícito, com a recompensa que os hipócritas já receberam aqui mesmo, que é o reconhecimento humano. Verso 2, 5, 16. Esse contraste tão forte não aponta justamente para um valor que é transcendente, que é celestial, ligado aos tesouros no céu, lá do versículo 20? Isso não acaba reforçando a ideia de que o ponto crucial é alinhar a motivação com Deus e com o que Ele valoriza, e não com ganhos aqui da terra que são passageiros? A natureza dessa recompensa divina, secreta, futura, parece sublinhar a importância primária da intenção, do porquê fazemos as coisas. Concordo totalmente que a recompensa é divina e que ela está em contraste com a terrena, mas veja como o próprio texto amarra essa recompensa à decisão de onde nós colocamos nosso investimento fundamental. O versículo 21 é muito direto nisso. Onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. A recompensa celestial, para mim, não parece ser só um prêmio por uma boa intenção isolada num ato de piedade específico. Ela me parece ser o resultado, o fruto de uma vida inteira, cuja lealdade fundamental está alinhada com Deus, como o versículo 24 exige. A busca ativa por essa recompensa celestial, por acumular tesouros no céu, é, na verdade, a própria expressão de a quem nós pertencemos, a quem nossa lealdade está entregue de fato. Então, a recompensa não valida apenas a intenção. Ela confirma a escolha de lealdade fundamental. É quase como se Jesus dissesse: me mostre onde você busca a sua recompensa última, o seu verdadeiro tesouro, e eu te direi a quem você realmente serve. E como você vê essa dinâmica se refletindo na ligação entre piedade, riqueza e ansiedade que é tão marcante na parte final do capítulo? Na minha leitura, a preocupação excessiva com riquezas, v 19 e 24, e aquela ansiedade que paralisa sobre o que comer, o que vestir, v 25 e 34, são manifestações claras de uma motivação que está desalinhada. São sinais de que a pessoa está buscando segurança e valor em fontes terrenas, no dinheiro, nas posses, em vez de buscar em Deus. A solução para isso estaria implícita na correção da motivação que ele já fez lá no início. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, como, aliás, a própria oração modelo ensina no versículo 10. Venha o teu reino, confiando que as outras coisas, as necessidades básicas, virão por acréscimo.
Corrigir a motivação, tirar o foco da segurança terrena e colocar no reino seria então o caminho para se livrar da ansiedade. A ligação me parece ainda mais profunda, sabe? Quase causal. Aquela piedade hipócrita que ele critica lá no início não é só um problema de intenção errada, abstrata. Ela é, na prática, uma forma de servir a Mamon. Porque a pessoa está buscando glória e segurança nos homens, no reconhecimento e não em Deus. E a ansiedade, que ele descreve a partir do versículo 25, ela surge como consequência direta de não confiar no Pai como provedor único suficiente. E essa confiança total, por sua vez, só é realmente possível quando ele é reconhecido e servido como o único Senhor, como diz o versículo 24. A questão da lealdade exclusiva é a dobradiça que conecta tudo isso. A hipocrisia e a ansiedade seriam, então, frutos dessa lealdade dividida. Não é à toa, acho eu, que a oração que Jesus ensina inclui aquele pedido pelo pão nosso de cada dia, V11. Isso já expressa essa dependência radical, diária, reforçando a centralidade da confiança e, portanto, da lealdade. Isso nos leva direto àquela metáfora que sempre gera discussão, né? A do olho como lâmpada do corpo, V22-23. Como ela se encaixa nisso tudo para você? Eu tendo a interpretar o olho bom, que no grego é aplos, talvez como simplicidade de foco, integridade ou até generosidade, uma disposição interna correta, sabe? E essa perspectiva alinhada, ela ilumina todo ser, orienta a vida de forma saudável. Já o olho mau, poneros, por outro lado, seria a avareza, a duplicidade, uma perspectiva distorcida sobre a vida e os bens. Se a própria fonte de luz interna, a percepção, a intenção, a escuridão, imagine as trevas que resultam na vida inteira. Para mim, isso volta a reforçar a centralidade da disposição interna, da motivação, que ou ilumina tudo ou obscurece tudo mais. Sua interpretação da metáfora é bem plausível, sim. Mas talvez ela vá um pouco além só da intenção ou da generosidade em si. O olho como lâmpada do corpo pode representar algo ainda mais fundamental, a nossa percepção básica de valor. Aquilo que a gente considera realmente importante e que, por consequência, vai direcionar nossas escolhas e, crucialmente, nossas lealdades. Um olho bom, nesse sentido, seria uma visão clara, sem distorções, da soberania de Deus e do valor supremo que o reino dele tem. Uma percepção correta da realidade, digamos assim. E o olho mau, em contrapartida, seria uma visão turvada pela cobiça, pelo amor ao dinheiro ou pela tentativa de manter lealdades divididas. Essa percepção distorcida, inevitavelmente lança a vida inteira em grandes trevas, V23. E essa condição de cegueira espiritual torna impossível fazer a escolha lúcida, decisiva que Jesus exige logo em seguida, no versículo 24. É Deus ou Mamão. Percepção de valor, aquilo que o olho foca, determina a lealdade que vem depois. O olho acaba guiando o coração e a mão, né? Bem, ao final dessa nossa troca, eu mantenho a minha convicção de que Mateus 6 nos confronta, antes de mais nada, com a urgência de uma fé que seja autêntica, sabe? Que brote de dentro para fora e que não se contente só com aparências. Jesus ali, ele expõe a hipocrisia que busca o aplauso fácil e nos chama para uma devoção que seja sincera, vivida na relação íntima com o Pai, cuja recompensa final supera qualquer reconhecimento humano. Assim, para mim, a pureza da motivação é o fundamento, o alicerce para construir uma vida que realmente espelhe os valores do reino. Por outro lado, eu reafirmo que, embora a sinceridade seja, sim, vital, a mensagem que culmina o eixo que estrutura Mateus 6 é esse chamado radical à decisão existencial. Afinal, a quem nós pertencemos? A impossibilidade que ele declara com todas as letras de servir a Deus e a Mamon é o ponto nevrálgico. E é a partir dessa escolha fundamental que a gente consegue entender tanto a crítica à piedade interesseira, que no fundo está buscando tesouros terrenos de reconhecimento, quanto o convite àquela confiança plena que liberta da ansiedade. No fim das contas, nesse contexto que Jesus apresenta, é a lealdade exclusiva que define quem é o discípulo.
De qualquer forma, né, seja qual for a ênfase que a gente considere primordial aqui, é inegável o poder dessa passagem. Ela desafia qualquer superficialidade na nossa relação com a fé, com as práticas religiosas. Sem dúvida alguma. E ela nos convida a um exame que tem que ser contínuo e honesto. Como é que as nossas práticas externas se alinham ou entram em conflito com os nossos valores internos mais profundos? E principalmente com a nossa confiança fundamental. Onde é que a gente realmente deposita a nossa lealdade? Mateus 6, com certeza, continua oferecendo camadas e mais camadas para a nossa reflexão.